Por que algumas pessoas comem muito menos do que você e engordam mais? E por que você come razoavelmente, às vezes come pouco e a fome simplesmente não passa? A resposta não está no quanto você come, está numa proteína que o seu corpo produziu para deixar você com fome, mas que parou de funcionar. Isso muda tudo sobre por que dieta não resolve sozinha. Fica cansado depois do almoço, precisa de café para funcionar e sente que seu corpo simplesmente não responde. Eu preciso te dizer uma coisa. Isso não é falta de disciplina. Isso não é preguiça. Isso é biologia. E tem um nome para isso. Resistência à insulina. No Brasil, dados do Vigitel mostram que cerca de 9% dos adultos já têm diabetes diagnosticado. Mas o diabetes é o fim do processo. A resistência à insulina começa anos antes, em silêncio, sem sintoma, que acende a luz vermelha no exame de rotina, ok? Então não aparece lá. Estudos de prevalência de síndrome metabólica no Brasil mostram que entre 29% e 60% dos adultos, depende da região e da faixa etária analisada, já apresentam algum grau de disfunção metabólica. A resistência à insulina está no centro de praticamente todos esses casos. Hoje a gente vai entender juntos o que é isso, por que acontece com você e o que dá para fazer de forma concreta. Eu sou médico há mais de uma década. Ao longo da minha carreira, atendi muitos pacientes que chegaram ao consultório frustrados, com histórico de tentativas que não funcionaram, com exames que os médicos anteriores diziam que estavam todos normais e mesmo assim continuavam se sentindo péssimos. Em boa parte desses casos, quando a gente aprofundava a investigação, a resistência à insulina estava presente, muitas vezes silenciosa, sem diagnóstico. Hoje eu quero te dar o que eu daria ao meu paciente, não um protocolo genérico de internet. A explicação que vai fazer você entender seu corpo de verdade. Tenho pesquisa publicada em endocrinologia genômica na área de como os genes regulam os hormônios e metabolismo. Esse tema é central no meu trabalho clínico e científico. Para entender a resistência à insulina, a gente precisa entender o que a insulina faz. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas toda vez que você come algo que eleva a glicose no sangue. O pâncreas libera insulina. A função principal da insulina é simples, ela age como uma chave. Ela abre as portas das células para a glicose entrar. Glicose entra, vira energia. Beleza, ótimo. Agora imagina que você usa essa chave muitas vezes ao longo do dia, todo dia, por anos. Com o tempo, a fechadura começa a gaguejar. Precisa de mais força para abrir. É isso que acontece na resistência à insulina. As células param de responder bem ao sinal da insulina. O pâncreas, para compensar isso, produz mais insulina. Mais insulina no sangue por mais tempo. E aqui começa uma cascata de problemas. A insulina alta, de forma crônica, bloqueia a queima de gordura, aumenta o apetite, eleva os triglicerídeos, aumenta a inflamação sistêmica e sinaliza para o corpo guardar mais gordura, especialmente na barriga. Mas o que ninguém te conta é o efeito nos hormônios da fome. E é esse mecanismo que explica por que você não consegue parar de comer. Aqui vale um momento para falar sobre o que acontece dentro da célula. A insulina se liga ao receptor de insulina na membrana celular. Esse receptor manda um sinal interno que ativa proteínas transportadoras de glicose chamadas GLUT4. É essa GLUT4 que literalmente abre a porta da célula para entrar a glicose na resistência à insulina. E esse sinal interno está comprometido. O receptor até recebe a insulina, mas o sinal seguinte é muito fraco. A GLUT4 não é chamada com eficiência. A glicose fica no sangue. O pâncreas interpreta isso como precisamos de mais insulina e produz mais. Isso explica por que o paciente pode ter glicemia normal no exame e ainda assim ter resistência à insulina documentada. O pâncreas está compensando com hiperinsulinemia, ou seja, mais insulina do que deveria. A glicemia só sobe quando o pâncreas cansa de compensar. E é aí quando a glicemia sobe, que o médico geralmente começa a prestar atenção. Mas o processo já estava em curso há anos antes. Por isso eu digo, resistência à insulina não começa no diagnóstico.
O diagnóstico é a formalização de um problema que estava silencioso há muito tempo. Então, por que a insulina sobe de forma crônica? A principal causa é a alimentação de ultraprocessados. Alimentos ricos em açúcar, refinados, carboidratos de alto índice glicêmico disparam a glicose rapidamente no sangue, forçam o pâncreas a liberar muita insulina e fazem isso várias vezes ao dia. Com o tempo, essa exposição repetida e exagerada começa a deteriorar a sensibilidade dos receptores de insulina. A segunda causa, sedentarismo. O músculo esquelético é o maior consumidor de glicose do corpo. Estudos publicados no PubMed, incluindo revisões periódicas como Physiological Reviews, documentado que o músculo esquelético é responsável por absorver até 80% da glicose circulante do nosso corpo, das refeições, ok? Do nosso metabolismo. Quando esse músculo não está ativo, ele não capta a glicose com eficiência. O pâncreas compensa produzindo mais insulina e toda essa glicose que não entra no músculo vai para o nosso fígado como gordura. Olha que interessante, esse ponto não é que você acumula gordura e depois fica com insulina alta. Em muitos casos é o contrário. A insulina alta favorece o acúmulo de gordura visceral. A causa veio antes da consequência. A terceira causa é a que mais me surpreendeu quando eu vi dados pela primeira vez, é o sono ruim. Estudo publicado no Annals Internal Medicine pela pesquisadora Karine Spiegel e alguns colaboradores da Universidade de Chicago, ela avaliou alguns homens jovens saudáveis com restrição de sono há 2 dias apenas. Qual foi o resultado? Leptina, o hormônio da saciedade, caiu 18%. Grelina, o hormônio da fome, subiu 28%. Fome geral aumentou 24% e o desejo específico por alimentos calóricos e ricos em carboidratos subiu entre 33% e 45%. Aqui está o detalhe que ninguém fala. Isso aconteceu com ingestão calórica mantida constante. Não foi o sono que fez as pessoas comerem mais. Foi o sono que reprogramou os hormônios da fome antes mesmo de qualquer escolha alimentar. O sono não é opcional quando se fala de metabolismo. A quarta causa, estresse crônico. Cortisol elevado de forma persistente eleva a glicose no sangue diretamente e reduz a resposta celular à insulina. Então, o mecanismo que vale entender aqui. O cortisol estimula a gliconeogênese no fígado, ou seja, o fígado produz glicose a partir de aminoácidos, mesmo sem você ter comido. Isso foi evolutivamente útil para fugir de predadores, mas quando o cortisol está elevado cronicamente, o fígado fica produzindo glicose o tempo todo. Isso força o pâncreas a responder com mais insulina. O estresse crônico é literalmente um fator causal de resistência à insulina. E tem uma quinta causa que muita gente não associa, é a microbiota intestinal, ela alterada. O desequilíbrio na composição das bactérias intestinais, chamadas de disbiose, aumenta a permeabilidade do intestino, eleva a inflamação sistêmica e interfere diretamente na sensibilidade à insulina. Olha que interessante como tudo isso se conecta. Você dorme mal, cortisol sobe, a grelina sobe, você come pior, o intestino inflama, a insulina sobe ainda mais, a leptina não funciona, você tem mais fome, dorme ainda pior. É um ciclo, ele tem início e tem como sair dele. Como saber se você tem essa resistência à insulina? Os sinais clínicos mais comuns que eu vejo no consultório é fome persistente, mesmo após comer. Você terminou o almoço, 1 hora depois já sente fome de novo. Isso não é apetite normal, é sinalização hormonal alterada. Cansaço depois das refeições, especialmente após o almoço, isso é o pico e a queda brusca da glicose. Você come a glicose, sobe rápido, o pâncreas joga muita insulina, a glicose despenca, você sente aquela sonolência pesada das 14 horas, que nenhum café resolve direito. Dificuldade de perder gordura abdominal, apesar de tentar. Nevoeira mental, dificuldade de concentração ao longo do dia. Desejo intenso por doce ou carboidrato, especialmente à tarde. Um sinal físico que todo médico que presta atenção vai procurar: manchas escuras nas dobras da pele, no pescoço, nas axilas, na virilha. Isso tem o nome acantose nigricante. É um marcador dermatológico de hiperinsulinemia. Tá? A insulina elevada estimula o crescimento das células da pele nessas regiões. Quando você vê acantose, sabe que a insulina já está elevada há algum tempo. Nos exames laboratoriais, o que eu peço? Primeiro, glicemia, obviamente, jejum, mas
aqui tem um detalhe crítico. Glicemia de jejum normal não descarta resistência à insulina, porque o pâncreas pode estar compensando com mais insulina, mantendo a glicose aparentemente normal. É por isso que a glicemia isolada não é suficiente. Ela está sempre atrasada no diagnóstico. O exame mais informativo é a insulina de jejum, tá? Valores acima de 10 ali já merecem atenção clínica. Acima de 15, resistência insulínica é muito provável, tá? O Romair é um índice calculado com a glicemia e a insulina de jejum. Você ou seu médico consegue calcular facilmente, ok? A literatura científica usa diferentes pontos de corte, dependendo da população, mas o consenso mais adotado é acima de 2,5, é um sinal de alerta, acima de 3, resistência confirmada. Hemoglobina glicada é outro, que é acima de 5,7, indica a pré-diabetes. E um marcador que eu valorizo muito do dia a dia, o índice de triglicerídeos dividido por HDL, abaixo de 2 no sistema métrico brasileiro. É o que eu busco mais. Acima de 3, há resistência à insulina com grande probabilidade de ter. Esse índice é acessível, barato, disponível em qualquer laboratório aí, o teu médico pode solicitar. Isso muda tudo. Você pode estar numa consulta de rotina com o exame na mão e o médico dizer que está tudo normal. E a insulina de jejum não ter sido pedida. E o índice TG-HDL está em 3,5 sem você saber. Pede insulina de jejum junto com glicemia. Pede o cálculo de Romair. Esses dois exames mudam completamente e a interpretação do quadro é totalmente diferente. Se você nunca tinha ouvido falar de Romair, esse canal foi feito para você. Se inscreve agora, toda semana um vídeo assim. Ciência médica real traduzida, sem enrolação. A leptina é produzida pelo tecido adiposo, a gordura corporal. Ela sobe depois da refeição e sinaliza para o cérebro. Já tem energia, pode parar. É o hormônio da saciedade. A grelina é produzida no estômago. Ela sobe quando você está em jejum e sinaliza. Está na hora de comer. É o hormônio da fome. No metabolismo saudável, esses dois hormônios se equilibram. Você come, a leptina sobe, a grelina cai. Você se sente saciado. Na resistência à insulina, esse equilíbrio quebra. Revisões publicadas no PubMed, incluindo trabalho publicado no PMC sobre a associação da leptina com a obesidade e resistência à insulina, documentam que a hiperinsulinemia crônica, insulina alta o tempo todo, pode ser uma causa de resistência à insulina. O cérebro para de receber bem o sinal da saciedade. É como ter um sinal de Wi-Fi fraco. O sinal existe, mas não chega. Dois mecanismos moleculares explicam isso. Proteínas chamadas SOC-S3 e PT-P1B passam a bloquear a cascata de sinalização dessa leptina ali, tá, no cérebro. Ao mesmo tempo, a grelina não cai adequadamente depois de uma refeição. Estudo publicado no PubMed examinou alguns indivíduos obesos e com resistência à insulina. A supressão pós-prandial da grelina é menor do que indivíduos com metabolismo saudável. A sensação de fome permanece, mesmo com comida no estômago. E tem um terceiro hormônio nessa equação que vale mencionar, o GLP-1, aquele lá mesmo que a semaglutida e tirzepatide trabalham, tá? O GLP-1, um peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, é produzido no nosso intestino delgado após a refeição. Ele sinaliza saciedade para o cérebro, retarda o esvaziamento gástrico e estimula o pâncreas a liberar insulina de forma regulada. É por isso que os remédios que imitam o GLP-1, como o Ozempic, o tirzepatida da vida, funcionam. Peraí, isso muda tudo quando você entende que em pessoas com resistência à insulina, a secreção de GLP-1 em resposta fica prejudicada totalmente, a resposta a GLP-1. O sinal de saciedade que deveria ter recebido do intestino também é muito fraca. O resultado disso, você come, mas recebe sinal de saciedade enfraquecido de 3 fontes diferentes. Leptina que não chega ao cérebro, grelina que não cai, GLP-1 que não sobe direito. A fome constante não é fraqueza de caráter, é um estado fisiológico alterado com causa identificável e mecanismo mensurável. E quando você trata a resistência à insulina, você não está apenas regulando o metabolismo, você está restaurando os sinais de fome e saciedade. A fome constante some porque a biologia foi corrigida, não porque você passou a ter mais força de vontade. Vamos para a parte que mais importa. O que dá para fazer? A resistência à insulina é reversível na maioria dos casos. Não com suplemento milagroso,
com estratégia de forma correta. Primeiro pilar, carboidrato inteligente, não precisa cortar carboidrato do zero. O que muda é a qualidade e o contexto. Carboidratos de baixo índice glicêmico elevam a glicose de forma mais lenta e gradual. Arroz integral, batata doce, aveia, feijão, lentilha, frutas, com casca principalmente, ok? Isso reduz o pico de insulina por refeição. Além do índice glicêmico, tem algo ainda mais prático. A ordem em que você come, ok? Então, alguns estudos publicados de Diabetes Care em 2015, em outros países, Universidade de Cornell, com alguns participantes com diabetes tipo 2 tratados com metformina, avaliou o efeito de comer vegetais e proteínas antes do carboidrato comparado à ordem inversa. Resultado: a área sob a curva de glicose pós-refeição foi 73% menor quando vegetais e proteínas vieram primeiro. 73%, mesma refeição, mesma caloria, só a ordem mudou. Come a salada primeiro, depois a proteína, depois o arroz. Isso é uma mudança de comportamento sem custo, sem restrição calórica, com impacto metabólico mensurável. Segundo pilar, proteína em cada refeição. Proteína tem baixo efeito insulinêmico, aumenta a saciedade via peptídeo YY, GLP-1, preserva a massa muscular, que é o seu principal órgão de captação de glicose. Objetivo prático: 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Terceiro pilar, fibras. Fibra solúvel reduz a velocidade de absorção da glicose, forma um gel no intestino que ativa receptores de saciedade e ajuda a modular a microbiota intestinal. Feijão, lentilha, aveia, psyllium, sementes de chia. Objetivo: 25 a 35 gramas de fibra por dia. Boa notícia, feijão com arroz integral já é o começo excelente para isso. Quarto pilar, janela alimentar reduzida. Um estudo publicado no Cell Metabolism em 2018 por Sutton e colaboradores da Universidade do Alabama, eles fizeram teste alimentar com restrição de horário em homens com pré-diabetes, mantendo a ingestão calórica constante, sem perda de peso, ok? Com uma janela alimentar de 6 horas, concentrada no início do dia, os participantes apresentaram melhora na sensibilidade à insulina, na pressão arterial e até no estresse oxidativo. Olha que interessante, a melhora aconteceu sem perda de peso. A mudança no horário de comer, independente do que foi comido, já melhorou o metabolismo. Não precisa ser tão restrito no dia a dia. Reduzir a janela alimentar para 10 a 12 horas, evitando comer tarde da noite, já tem impacto mensurável na sensibilidade à insulina. Quinto pilar, movimento pós-refeição. 10 a 15 minutos de caminhada depois de comer reduz o pico de glicose pós-prandial de forma significativa. O músculo em movimento absorve glicose de forma independente da insulina, via GLUT4, sem precisar do sinal insulinêmico. Não precisa de academia, precisa de calçado, ok? E sexto pilar, que é o que muda o resultado de tudo de uma vez, é o sono de qualidade. Com base nos dados do estudo de Spiegel, que a gente viu lá atrás, dormir 7 a 9 horas não é luxo, é intervenção metabólica. Você não vai regular sua insulina enquanto estiver dormindo 5 horas. Dormir mal não é uma consequência do estilo de vida estressado. Ela é uma causa de disfunção metabólica com mecanismo documentado. E tem um último ponto sobre protocolo que eu preciso mencionar. O treino de força não é opcional aqui. Quando você faz musculação ou treino com peso, você cria adaptações na fibra muscular que aumentam a expressão de GLUT4, mais GLUT4 significa transportadores disponíveis para a glicose entrar. Esse efeito se sustenta nas 24 a 48 horas após treino e se acumula com o tempo. 2 a 3 treinos de força por semana são suficientes para ter esse benefício metabólico de forma consistente. Não precisa ser treino de atleta, precisa ser treino regular. Como saber se o que você está fazendo está funcionando? Não é pelo peso na balança, pelo menos não só isso. Os marcadores que eu acompanho com meus pacientes são a insulina em jejum, esse número deve cair de forma realista, 4 a 8 semanas de protocolo consistente, já mostram redução mensurável. Romair, calculado por qualquer médico, insulina e glicemia, meta abaixo de 2, índice de triglicerídeos dividido por HDL, um dos melhores marcadores de sensibilidade à insulina disponíveis em exames de rotina, abaixo de 2, mas tem marcadores subjetivos que chegam antes dos exames. A energia ao longo do dia muda. Se você para
de ter aquele pico e queda de energia após almoço, seu metabolismo está se estabilizando. A fome entre as refeições diminui. Quando a insulina se regula, a leptina volta a funcionar melhor. Você fica saciado por mais tempo. A fome constante some. O desejo por doce à tarde reduz. Você começa a conseguir passar mais tempo sem pensar em comida. Não por força de vontade, por biologia corrigida. E a circunferência abdominal começa a ceder. Gordura visceral é particularmente sensível à insulina. Quando a insulina cai, essa gordura começa a ser mobilizada antes das outras. 4 a 8 semanas de protocolo consistente, não perfeito, consistente. Os números vão mudar. Resistência à insulina não é uma sentença, é um estado metabólico que o corpo entrou em resposta a um ambiente que não o favorece. E quando você muda o ambiente, o corpo responde. O que eu quero que você leve daqui? Se você tem fome constante, barriga teimosa ou cansaço sem explicação, não é falta de força de vontade. Pede insulina de jejum e o Omair no próximo exame. Comece a ordem da refeição certa. Vegetal, proteína, depois carboidratos. Caminhe 10 minutos depois de comer. Durma 7 horas. Isso é uma intervenção, não descanso. Não é perfeição, é direção. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo assim, ciência traduzida, sem enrolação. E o próximo vídeo que eu recomendo assistir agora é sobre nada mais e envelhecimento. Porque a conexão entre metabolismo e envelhecimento celular é mais próxima do que você imagina. Do que a maioria das pessoas imagina. Te vejo